Reunião importante no Goiás nesta terça-feira para a definição, por exemplo, da saída do Luciano Pacciello. Quero trazer mais detalhes em relação a essa informação. Será que faz sentido o Goiás trocar a figura de um presidente, basicamente, agora no mês de março, sendo um planejamento de longo prazo, e ao mesmo tempo que o torcedor pode não ser a favor de radicais mudanças, algumas devem acontecer, principalmente no aspecto esportivo. Tudo bem, uma fase de transição, mas não era para o Goiás entregar tão pouco e, pior ainda, contratar tão mal e sem gastar dinheiro. Uma receita das últimas temporadas sendo aplicada novamente à temporada de 2024, o que é certo a gente como torcedor fazer de cobrança nesse momento, e também sobre esta reunião importante na terça-feira que pode sim decretar a saída do Luciano Pacciello. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, onde você faz o seu cadastro e ganha R$20 de graça para apostar como quiser, como por exemplo nessa partida da terça-feira, Espanha e Brasil, excelentes cotações lá na Pix Brasil, com a vitória da seleção brasileira fora de casa, pagando 3,29 a cada real apostado, um empate 3,28 e uma vitória da Espanha em casa 2,14. Teremos outras partidas amistosas também nesta terça-feira, como vitória da França contra o Chile, 1,29 a cada real apostado, um empate 5,38, vitória da Croácia contra o Egito também a 2,06. Essas e todas as outras odds neste meio de semana, as partidas do futebol internacional e nacional, é lá na Pix Brasil, o link vou deixar logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Faça o seu cadastro e receba esse bônus de R$20 para apostar como quiser. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mudanças no Goiás. É algo que é sim necessário, mesmo o torcedor tendo em mente a necessidade de uma reformulação, o período que o clube está passando é sim algo delicado. A gente não pode colocar agora, da mesma forma, não isentar de culpa o Luciano, o Agnello Gonçalves e o Zé Ricardo, mas também a gente não pode colocar somente os fatores do clube como os principais causadores. O Goiás está na situação de hoje por conta da forma que foi gerido nas últimas temporadas. Isso é um resultado certo, mas se não houver mudanças também nesse comecinho de ano, não adianta você só culpar a diretoria, só culpar os antepassados e não ver o trabalho também mal feito nessa temporada de 2024. Como eu falei, um clube que demorou demais para a sua reestruturação. Goiás que foi definir as eleições ainda no mês de dezembro, com aquele argumento de que não afetar no Campeonato Brasileiro, tudo bem, mas a demora foi muito grande, tanto é que o Goiás vai anunciar o primeiro jogador, que foi o Edson, em janeiro desse ano. Então, enquanto os clubes já estavam movimentando em meados de outubro, novembro e dezembro, o Goiás ainda parado nesse aspecto de reuniões, diretoria, CEO, um novo estatuto, e na hora de contratar os principais jogadores, eles já estavam em grande parte empregados. Tudo bem, o Goiás ainda assim foi frouxo no mercado, trouxe muitos jogadores de novo com esse pensamento de aposta e de fazer ou refazer um time para o Campeonato Brasileiro. Essa é a receita do fracasso aqui no Brasil. Pode ser que dê certo, como eu falei. Na Série B, o Goiás que tem uma camisa pesada, se fosse na Série A eu já dava o rebaixamento nesse momento como certo, tá? Mas na Série B não, porque em termos de acesso, acho que o Goiás pode sim subir, porque tem um dinheiro relativamente alto em relação aos seus adversários e também tem a tradição de conseguir, por exemplo, façanhas na segunda divisão do Brasileiro, como foi em 2021, onde o Goiás adotou essa estratégia, naquele momento muito mais por necessidade, nesse ano por falta de planejamento, fazendo as coisas às pressas e também decisões erradas, faz um time que pelo menos 10, 15 jogadores deixarão o Goiás até o começo do Brasileirão, e duvido que pelo menos 5 bons cheguem, tá? Até o começo da Série B. Então, de novo, você apostando nessa estratégia. Segundo informações do Thiago Menezes, da rádio Band News de Goiânia, um abraço aí para o Thiagão, nesta próxima terça-feira irá acontecer uma reunião importante do Conselho Gestor do Goiás, uma parte considerável dos conselheiros quer a saída do CEO, o Luciano Pacciello. Desta forma, podemos ter mudanças ainda nessa semana na Serrinha. Pelo que eu apurei, não há assim gigantescas chances do Luciano deixar o cargo, tá? Isso é mais nesse momento uma insatisfação muito por conta dos resultados. Eu não faria essa troca no momento, mesmo enxergando a necessidade de mudanças. Na entrevista, acho que foi mais ou menos uns
10 dias atrás, o Luciano Paciello, após a eliminação contra o Goiânia, falou que toda a responsabilidade da temporada estava nas suas costas, quem deve ser cobrado é ele, quem definiu o orçamento foi justamente o CEO, e das decisões de contratações ou não, também passando sobre ele. É difícil a gente acreditar, mas eu quero acreditar no que disse aí do Luciano Paciello. Desta maneira, o principal responsável seria justamente ele, na montagem do elenco, nas decisões, principalmente, né, nesse aspecto dentro de campo. Não acho que o Luciano tinha que responder sobre perguntas futebolísticas, até porque ele não é desta área 100% falando, né? Quem contrata, quem entende do mercado, ou deveria entender, é o Agnello Gonçalves. O Luciano Paciello é a mesma coisa de você contratar um executivo da Brahma para gerir o Goiás. Beleza, ele tem uma passagem na parte financeira do Palmeiras, mas não é um profissional que sempre trabalhou nesta área. E beleza, ele pode sim dar conta das finanças do Goiás, mas para contratar lateral direito, zagueiro, aí não. Você pode ver que as respostas dele sobre futebol é bastante genérica. E tudo bem, porque ele não precisa fazer essa função de contratar. Quem faz isso é o Agnello Gonçalves, né? Só acho que as peças escolhidas foram ruins. Tanto o Agnello, que treinava a base do Fortaleza, né? Um nome assim que eu não buscaria de jeito nenhum, no máximo, se fosse para a base do Goiás, pensando em algo futuro, tudo bem, né? E o Zé Ricardo, né? Essas duas peças aí inaceitáveis, né? Acho que qualquer torcedor minimamente esperto já viu que não eram escolhas para um time que precisa subir nessa atual temporada. Sendo bem sincero com vocês, acho que 2024 vai ser esse ano só de transição para o Goiás, só de não cair para a Série C, acho que já vai ser um grande lucro. Ainda tem tempo, tá, de fazer uma mudança agora, antes do começo da Série B, contratar mais jogadores. O Goiás tem esse dinheiro, né? O Luciano, na própria apresentação, falou que o Goiás tinha 50 milhões de reais para o time profissional, 50 milhões para o futebol, 43 para o time profissional, o restante para a base. Isso dá uma folha de quase 3 bilhões e meio de reais por mês, considerando também um 13º. Então, para um Goiás que não tem cultura de contratar jogador fazendo compensação financeira, hoje a folha, segundo o Paulo Massad, da Rádio Band News de Goiânia, é só de 1,5 milhão de reais. Então, as decisões são erradas. Assim, o torcedor ele vai acreditar que quem comanda tudo no Goiás hoje é o Luciano Paciello? Não tem como. O torcedor não está errado, porque o Goiás ele foi gerido de uma forma há vários anos. Na entrevista que deu o Luciano, ele garantiu que todas as decisões são da sua responsabilidade. Eu não faria de novo uma mudança como essa, porque aí sim seria o Goiás recomeçar da estaca zero novamente. Eu tentaria olhar mais para o lado do futebol, contratando novos jogadores, técnico e também, obviamente, fazendo uma reformulação de pensamento, tirando a grana do bolso e contratando profissionais melhores. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito desse assunto e esta reunião importante também na próxima terça-feira. Um outro aspecto também da imagem que passa para o torcedor, por exemplo, nessa gestão de profissionais no Goiás, né, na prática, é que não tem nenhuma figura que o torcedor já ficou acostumado dos últimos anos para cobrar. Por exemplo, não tem a figura do Edminho, apesar que muitos ainda, né, acaba cobrando ele, né, ele acabou afastando. Enfim, não acho que vai deixar o Goiás 100%, mas não é o principal responsável pelas decisões do futebol de hoje, tá? Mas desse pensamento do Goiás, não tem como a gente fugir disso. Sobre, por exemplo, não ter o Ali Pinheiro, um Paulo Rogério para você ir diretamente cobrar. Quando são profissionais, como o Agnello, como o Luciano Paciello, dá uma impressão de que eles estão tranquilos demais com a situação, muito relaxados. E não é isso que está acontecendo, né? De fato, eles estão incomodados sim, porque é o emprego, é a vida dos caras em jogo também. Mas passam imagem, por não ser torcedor, de que pouco importa, sabe? Isso é ruim. Passa essa imagem para o torcedor, porque, como eu falei, não estou cobrando que o Luciano chegue lá depois de perder um clássico e estrangule um jogador na beira do gramado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Ou que chegue dando entrevistas, falando qualquer coisa. Mas você não vê uma mudança e isso acaba desanimando também o torcedor. Até vi alguns perguntando também sobre essa questão envolvendo o Paulo Baia, também o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, aquela situação de jogo, né? A princípio, o que disse o Hugo Jorge Bravo? Que o Paulo Baia tentou cuspir, né, na cara do presidente do Vila, uma coisa assim meio louca, né, um presidente do adversário, não importa qual pessoa seja, né, essa atitude é de fato
muito feia, muito baixa. E o cara ainda trabalhou quantos anos? Acho que ainda trabalha na Rotan, né? Então, assim, eu sendo Paulo Baier, eu não faria, né? Nem chegaria perto de fazer uma barbaridade dessa. E, obviamente, né, o aspecto esportivo, pelo visto, não acertou. Que bom, tomara que isso de fato não tenha acontecido. Até que o Jorge Bravo até levou pelo lado esportivo também, mas não fica legal, tá? Acho que não precisa disso, principalmente Paulo Baier, começando a trajetória. Você pode ficar com raiva, pode ficar aquele calor do jogo, tudo normal, tudo faz parte. Mas agora partir para esse tipo de ato, né? Se for para você fazer algo que seja numa porrada, pô, agora cuspir na cara do outro, isso é muito, de fato muito, não me explica, né? Não justifica, igual eu falei, acho que até o Jorge Bravo falou isso, né? Se fosse um pontapé, algo nesse sentido, é menos feio, vamos colocar assim, do que uma tentativa de cusparada, né? Enfim, fica feio pro Paulo Baier, fica feio pro Goiás também. A gente não tem confirmação de nada disso, mas vi alguns torcedores perguntando também e utilizei essas declarações do presidente rival. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto e o que mudar, né, daqui para frente no Goiás. Não acho que o caminho seja trocando o Luciano Paciello e o Agnello Gonçalves. Podem não ser nomes excelentes para a realidade hoje do Goiás, mas se mudar eles, se não mudar como pensa, a forma de contratar os jogadores e técnicos, nada vai acontecer para a Série B. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, onde você ganha R$20 gratuitos para apostar nesse jogão Espanha e Brasil, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!